Fala galera, tudo bem? Eu sou a Rebeca, estudante de administração aqui da FAESA. E eu sou o Eduardo, formado em contabilidade e estudante de administração aqui da FAESA. E hoje nós estamos iniciando o Pod Finance, que é um podcast aqui do FAESA Finance, que é um projeto de extensão, e onde a gente vai trazer vários episódios sobre educação financeira, mercado financeiro e finanças empresariais. Bom, hoje o tema é educação financeira e o consumo consciente. E eu queria agradecer muito ao Sicoob e a vocês duas por estarem aqui hoje. Sejam muito bem-vindas. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Bom, boa tarde. Eu sou Rosilane, eu sou gerente do Sicoob da Avenida Vitória. Sou formada em administração, fiz pós-graduação em gestão, estratégia de negócios e em gestão de cooperativas de crédito. Tem 18 anos que eu atuo no Sicoob. Desde então, eu estou envolvida, né, com o mercado financeiro, envolvida com o atendimento ao associado, que no nosso caso é o associado, com relação à economia empresarial, à economia pessoal. E é isso. Boa tarde, gente. Eu sou a Thaís. Eu sou formada em administração também, aqui pela FAESA, sou pós-graduada em gestão de pessoas. Tô nesse mercado aí financeiro desde o meu primeiro estágio, então aí desde os meus 18 anos, né, eu tô com 28, já tenho um tempinho, mas atuando dentro do Sicoob eu já tô há 6 anos, né, ali na linha de frente, nessa parte aí de gestão financeira, né, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, eu realmente, dentro do Sicoob ali, atuando nessa parte, nessa linha de frente, diretamente com os nossos associados ali, eu me encontrei de fato porque eu gosto de ajudar e ali a gente consegue fazer bem isso. Então, já tô há 6 anos aí também nessa missão. Bom, pode falar. Perfeito, gente. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente para iniciar essa jornada nossa. Bom, a primeira pergunta é: qual que é a importância da educação financeira na concepção de vocês, hoje em dia? Então, hoje em dia o mercado é um mercado consumista, né? Hoje em dia, e a nossa economia é uma economia preocupante, a gente vive vários momentos de instabilidade. Então, assim, a educação financeira, ela traz mais comodidade, ela traz mais segurança para as pessoas e ela faz com que as pessoas conduzam melhor aquilo que elas esperam, aquilo que elas buscam para a vida delas. Então, assim, às vezes a pessoa ela tem um objetivo ou ela tem a renda dela e tem as obrigações mensais dela para pagamento e ela precisa fazer de uma forma que ela consiga pagar as obrigações dela, que ela consiga cumprir, honrar com os compromissos dela, e o ideal é que ela consiga poupar ou investir. Ela né? planejar a vida ela dela. Planejar a vida dela, financeiro. De forma que a economia cresça. Porque, assim, quando a gente pensa só nas pessoas, na pessoa física, a gente se vê muito pequeno. Eu sou muito pequeno em relação ao mercado tão grande que é o mercado econômico, né? No Brasil, por exemplo. Só que, na medida que eu estou educada financeiramente, você está educada financeiramente, e o entorno, ele começa a crescer, né? O crescimento econômico, ele começa de grão em grão, ele começa de todo mundo. Uma vez que as pessoas elas estão integradas e participando de forma consciente, o caminho é o crescimento mesmo. Só complementando aí a fala da Rose, que abrangendo a educação financeira mais num nível pessoal aí, né? Eu acho que a educação financeira ela é diretamente ligada ao planejamento, que é exatamente o que permite a gente fazer escolhas na nossa vida, né? Então, sem um planejamento financeiro, muitas vezes a gente vai viver naquela instabilidade de deixar as coisas acontecerem e ir vivendo um dia de cada vez. Então, quando você tem ali um planejamento para isso, você tem uma consciência financeira, você
permite que você faça escolhas na sua vida, né? No sentido de, eu escolho, eu posso, né? Eu escolhi, então eu me planejei e eu posso trocar o meu telefone no próximo mês, no próximo ano. Hoje eu posso ir nesse restaurante X que eu tanto queria porque eu me planejei por isso. E também a atingir os sonhos no âmbito maior, né? Ao longo prazo aí. Então, eu ter acho metas e objetivos, né? Exatamente. Então, a educação financeira, ela vai te permitir fazer essas escolhas na sua vida e isso também a longo prazo, quando você tiver em um outro momento da sua vida. Então, eu já estou me planejando para quando eu casar, eu vou comprar o meu apartamento. Então, você está se planejando ali para outros momentos da sua vida também. Depois que você casa, eu vou me planejar para ter um filho. Então, a educação financeira, ela vem com todos esses princípios aí de te permitir viver coisas de uma forma mais leve, né? Para os imprevistos eles não te pegarem ali, te sufocarem, te levarem àquele estresse financeiro. Desculpa, e traz tranquilidade também, né? E à medida que você está vivendo, tem uma vida tranquila, você consegue pensar em coisas que vão agregar na sua vida. Agregar na sua vida pessoal, agregar na sua vida financeira, fazendo com que você cresça ainda mais. Né? Que o nosso objetivo é estar sempre melhor. Então, à medida que você tem tranquilidade, que você está equilibrado em todos os sentidos, principalmente no financeiro, né, que é um que tira o sono das pessoas, você consegue planejar, você consegue buscar alternativas diferentes, né, que vão te dar resultados melhores. Entendo. E, assim, a sociedade que a gente vive hoje, além de consumista, ela tem uma falta enorme de educação financeira. Para você, Thaís, como que isso impacta a vida das pessoas, essa falta de educação financeira desde o começo? Então, eu acho que isso realmente é uma situação muito complicada, porque ela vem de berço, né? Eu acho que, assim, o primeiro contato que a gente tem com o dinheiro, né, com essa parte financeira, um planejamento, ele é dentro da nossa própria casa. Então, e hoje, por uma questão de cultura mesmo, as famílias, elas não têm muito esse hábito, né, porque a educação financeira, ela é um hábito. Então, são coisas que você precisa adotar para que você consiga atingir essa saúde financeira. Então, é uma coisa que começa em casa e, para mim, também é algo que está ligado diretamente a uma inteligência emocional também, porque você precisa ter uma consciência de necessidade também e, muitas vezes, as pessoas levam isso, o gasto, né, o consumo, elas levam por um lado de escape emocional. Então, acho que isso é muito comum, ainda mais no momento que a gente vive hoje, de tanto transtorno de ansiedade, depressão, enfim. E é tudo muito fácil, né, também. Exatamente. Então, se você quer fazer uma compra, você pega seu celular e faz, né? Então... Exatamente. Então, tem aquela galera que compra umas coisas aleatórias sob o efeito de Zolpidem lá, entra, depois nem sabe o que comprou, mas, enfim, eu acho que trabalhar isso precisa vir de casa, porque depois é uma tarefa muito mais difícil, porque quando a pessoa vai tomar consciência de que ela já está extrapolada ou que ela não está fazendo a coisa certa ali com o dinheiro dela, já vai, não que é tarde, mas ela vai enfrentar muita dificuldade até ela chegar nesse patamar de ter uma saúde financeira. Então, ela vai perceber isso aí depois de ter passado já alguns perrengues. Então, isso vir de dentro de casa é muito importante. Aquele juntar moedinha lá no porquinho, né? Fazer negociações ali, porque criança gosta muito disso, né? Esse hábito de trocas, né? Ah, pai, eu quero essa boneca hoje, assim. Não, vamos juntar, vamos guardar, vamos esperar no seu aniversário, que aí a gente junta mais e aí compra uma coisa melhor. Então, acho que isso funciona muito bem. Porém, é uma coisa que tem que vir de dentro, né? Ela tem que vir lá desde o começo. Eu acho que, assim, a geração mais jovem pode ser que ela construa isso. Hoje até no ensino médio, né, eles estão tentando incluir muito na educação financeira. E eu acho que, assim, vendo muito de experiência não só minha, mas,
tem jovem que recebe o primeiro salário e não sabe o que fazer com o primeiro salário, né? Não sabe se investe, não sabe se segue, esse tipo de coisa. E a tendência, na verdade, eu acho que é assim, meu primeiro salário eu vou gastar tudo. Exatamente, é o que todo mundo tem na cabeça. Eu vou na loja, eu vou comprar aquilo que eu queria, eu vou comprar meu iPhone, Então, assim, acho que a cultura, a nossa cultura, ela tá mais pra isso, né? Não, meu primeiro salário eu vou gastar tudo. E aí nem tem aquele pensamento de, não, vou guardar, porque daqui a um ano eu quero fazer uma viagem. É bem difícil. Mais algo de imediato, né? É muito E às vezes a imediatismo. pessoa, ela toma consciência disso no momento que ela já está enrolada financeiramente. Uhum. Então, ela já está passando por uma situação complicada financeira e ela é obrigada a se educar nesse momento. E isso é muito mais difícil. Então, assim, para o jovem, por exemplo, o que a gente sempre fala, assim, faz a conta inversa daquilo que você quer. Por exemplo, eu quero fazer um curso que ele é ministrado em outro estado, então, o que eu vou precisar? Quanto que vai ser o curso? Quanto eu vou gastar de viagem? Quanto que eu vou gastar de aluguel naquele lugar? Faz a conta inversa, né? Pensando lá na frente. Lá na frente, como vai ser? E aí, veja quanto que você precisa economizar mensalmente daquele primeiro salário, do salário que você tem, para que daqui tanto tempo você consiga fazer aquilo que você se planejou. Então, quanto antes a pessoa começa a se educar, é mais fácil para ela realizar esse planejamento, né? Acho que essa dificuldade do planejamento, né, de pensar no futuro. Essa conta inversa, ela é muito legal, assim, a gente faz algumas palestras de educação financeira que fala justamente disso, né? A gente fazer a conta inversa daquilo que você tem planejado para o futuro. Porque aí você consegue medir quanto que você precisa economizar num espaço de tempo, que é aquele tempo que você tem programado, né? Para naquela ocasião você ter o recurso necessário para realizar aquilo que você se planejou. Eu acho que isso também pode estar um pouco ligado à falta de objetivos, né? Com certeza. Os sonhos, não tem mais sonhos hoje em dia. Não é nem questão de não ter sonhos, mas tipo assim, acho que as pessoas hoje elas estão tão preocupadas em, de fato, viver o hoje e talvez até um pouco perdidas também. Por exemplo, eu vou colocar no meu próprio exemplo, né? Eu iniciei a faculdade, eu tinha 17 anos. Então, assim, gente, uma pessoa com 17 anos hoje, para ela saber exatamente o que ela quer fazer da vida dela, em relação à profissão, né, o que de fato ela quer seguir. Poxa, quanta gente entra na faculdade e no terceiro período, quarto período, enfim, desiste, vai para outro curso porque não se encontrou ali. Então, assim, é realmente uma situação muito difícil, assim, você ter aquele objetivo a longo prazo, sendo uma pessoa tão jovem que não sabe nem para onde tá orientando ainda, né? Então, uma experiência própria minha que, assim, eu sou formado em contabilidade e eu sou eletricista. Minha profissão não tem nada a ver com o que eu estudei, inclusive eu não sei nem se eu vou seguir em contabilidade. Talvez eu vá para o mercado financeiro, mas contabilidade mesmo, não penso muito então, não. Eu acho que isso tem muito essa falta de objetivo, que eu também acho ser uma coisa cultural. E dentro assim, de casa, né? E dentro de casa, agora. Porque, assim, você vê dentro de casa, às vezes, você não tem a vontade, né, também ai, meu Deus, vou fazer uma faculdade, vou planejar o futuro. Ou não tem, às vezes, até um incentivo, assim, né? Exatamente. E acaba desanimando um pouco, né? De saber, eu vou entrar na faculdade agora e daqui a 2 anos eu quero fazer um curso e tal e tal. É um pouco difícil, né? Você já ter isso planejado, mas... Enfim, o que não te impede também de juntar para definir depois, né? Mas é mais difícil. E a cultura da pressa, né, também. Hoje a gente vive num mundo que é tudo muito rápido, né? Então... Decidi hoje que vai viajar hoje à noite, né? E aí é isso, né? E é isso. Que venha com o dinheiro que tem. Exatamente. E a pessoa, ela já tem, por exemplo, ela tem um salário de R$3.000, ela tem um cartão de crédito de R$1.000, ela tem um cheque especial de R$2.000, então na cabeça dela ela já tem R$6.000 que ela pode usar para ela fazer essa viagem. Então, tipo isso. Se o banco me deu é para usar. Exatamente. Então, assim, a pessoa não tem a cultura de poupar. Não falo nem de fazer um investimento, que isso, com o tempo, a gente vai descobrindo o nosso perfil de investidor, né? Isso não é uma coisa simples, assim. Então, assim,
quando a pessoa não tem nem a cultura de guardar, para ela criar a cultura de fazer investimento é mais difícil. Muito complicado. Né? E de entender que o que ela recebe é aquilo ali e o restante ela precisa ter ainda um valor separado para uma emergência, ou pelo menos, no mínimo, deixar aquele crédito guardado para uma emergência, as pessoas não conseguem entender, né? Muita gente não consegue entender, isso é muito difícil. Continuando na base da criação, né? Vocês acham que os pais ou responsáveis deveriam falar com os filhos sobre os próprios gastos da casa? Com toda certeza. Porque é aí que nasce a educação financeira, esse compartilhamento. E não acontece, mas eu vou dar meu próprio exemplo agora também, tá, gente? Eu me expondo aqui no podcast. Na minha casa, por exemplo, tinha uma cultura de, tipo assim, ninguém podia saber a renda do meu pai. Era uma coisa, tipo assim, ele era o dominador da casa, ele era quem controlava e era aquilo ali. E ninguém mais sabia, tipo assim. E nem o que fazia com dinheiro, era né? segredo, entendeu? Era segredo de Estado. Mas assim, não que todo mundo tenha que saber a renda da casa, mas eu acho que o compartilhamento, principalmente de objetivos em comum da família, deve acontecer, né? Exemplo. Porque dentro de uma casa vai morar a família, vai morar os filhos. Então, se você quer fazer uma economia dentro de casa de energia, por exemplo, você tem que envolver todo mundo. Porque uma pessoa só não vai chegar no objetivo. Então, você precisa, a gente tem um objetivo, o nosso gasto tá arrochado aqui, né? A gente a nossa despesa tá igual à nossa receita, não tá sobrando R$1. A gente precisa que sobre pra gente fazer um investimento numa viagem no ano que vem. Então, a gente vai economizar nos lanches, nas saídas. A gente precisa envolver todo mundo ali na casa. E são essas atitudes que vão criando os hábitos. Então, por isso a importância de envolver todos da família, né? Os pais, os filhos, enfim. De ter esse compartilhamento de objetivos aí. Acho que a conversa, né? A conversa, o diálogo, comunicação. exatamente. Entendeu? Porque se você imagina, você tá dentro de uma casa. Aí os pais, só os pais, assim, né? Não compartilhei com os meus filhos de onde eu tô tirando esse dinheiro pra gente fazer uma viagem. Ano que vem vai todo mundo pra Disney, eu vou pagar tudo. O que vai ficar na cabeça da criança? Que tem dinheiro o tempo todo. Meu pai é rico, exatamente. eu tenho dinheiro disponível a hora que eu quiser, é só eu pegar minha mala e tá tudo certo. E aí também, quando tiver um problema, vai ser muito mais difícil de entender, né? Também. Sim. E a pessoa não tem não consegue entender que ela precisa economizar. E assim, falando de mim também, eu tenho uma filha de 19 anos. A partir do momento que eu falo com ela, minha filha, nós precisamos fazer uma reforma no apartamento, nós precisamos guardar mais dinheiro para uma emergência, então vamos juntas, a gente precisa economizar, em que você pode contribuir, né? De economia. Vamos economizar em quê? Não só você não mantendo a casa, mas ela também contribuindo para isso. Não estou falando nem de pegar parte do que ela recebe. Estou falando assim, em que você pode contribuir para a gente economizar, né? Isso é muito importante. E isso cria nela também a consciência da economia do lar. Por quê? Ela já tem 19 anos, assim, daqui uns 10 anos, mais ou menos, 15 anos, ela vai casar, por exemplo. Né? Aí, então, assim, é uma preocupação que eu tenho, porque quando as pessoas se casam, o casal, ele tem uma estrutura familiar diferente, são educações diferentes. Tem pessoas, por exemplo, um casal, que a pessoa, ela não faz conta de nada, que o pai sempre pagou tudo, que ela não sabe quanto custa nada, que ela só vai gastando, não tem noção de nada. E ela vai e se casa com uma pessoa que viveu uma vida mais econômica, que para conseguir as coisas teve mais dificuldade, que sabe o quanto custava cada coisa, que sabe a dificuldade de pagar a mensalidade da faculdade, que sabe a dificuldade de sair todo final de semana, quanto que gasta pelo final de semana para sair, que teve que fazer escolhas para isso. E aí essas duas pessoas começam a morar juntas. A dividir a economia. Né? É um choque. A economia doméstica, ela vai se... Sabe? Então, assim, um vai ter que ajudar o outro. Isso vai ser muito mais difícil, né? Então, assim,
Quando a pessoa começa, mais uma vez falando, né, da educação financeira, quando a educação financeira ela é difundida para todos, as pessoas elas já crescem com esse pensamento. Elas já crescem imaginando, sabendo que elas precisam, pelo menos o básico, né, que não é esse oba-oba todo, né, que a gente precisa ter essa consciência. Perfeito. E o que vocês acham que é importante para você iniciar um planejamento? Quais são os primeiros passos? Como que você começa mesmo? Então, a primeira coisa é você saber quanto você ganha e quanto você gasta. Seus custos fixos, aqueles custos essenciais, que é água, luz, aqueles supermercado, né? Tem aqueles custos que você pode economizar, que é, por exemplo, a luz. Você tem que pagar, mas você pode economizar. Você não precisa deixar todas as luzes da casa acesas o tempo todo. No supermercado, você pode fazer trocas conscientes em relação a valores, né? De forma que você pague menos, que você gaste menos do que você recebe e, se possível, você economize ainda parte do seu salário. Então, é saber quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você pode economizar. E buscar escolhas conscientes que façam que você poupe um pouco do dinheiro que você ganha. A partir daí, você vai começar a fazer uma economia todo mês, né? Como que você consegue fazer uma escolha consciente quando aparece muito limite, por exemplo, né? Vamos supor, o banco ele vai lá e me deu 10 mil reais de limite, eu recebo 2 mil reais. Como que eu coloco isso num planejamento, sabe? Como que eu lido com essa situação? Você tem que entender que aquele dinheiro, ele não é seu. É um dinheiro que, se você usar, você vai ter que pagar. Você, de alguma forma, você vai ter que pagar. Se você comprar parcelado, você vai ter que incluir isso no seu custo do outro mês, além dos seus custos fixos. E se você não pagar, você ainda vai ter que incluir, os encargos financeiros. As dívidas. Então, pegando o gancho aqui, é justamente quando você entende o que você ganha e o que você gasta, você consegue trazer essa consciência. Então, porque se eu já vivo ali, eu ganho 1.000 reais e tenho um gasto de 1.000 reais, eu tenho um limite de 10 no cartão, mas em que momento que vai entrar uma renda aqui que eu vou conseguir suprir esse gasto que eu fiz, entendeu? Esse compromisso que eu assumi. E muita gente não pensa isso, só pensa, eu tô com um limite lá, vou gastar, mês que vem eu resolvo. Ou que a dívida vai caducar. Não é que a pessoa eu tenho um benefício de ter 10 mil de limite no meu cartão e eu tô precisando, eu quero comprar uma coisa que custa 10 mil, que eu vou comprar parcelado, sabe, em 10 vezes, que vai dar 1.000 reais por mês. Mas eu tenho que ter a consciência de que, dentro daquilo que eu ganho mensalmente, depois que eu tirar meus custos fixos, aqueles custos que são necessários, aqueles que podem acontecer, deixar uma reserva para uma emergência, eu ainda vou ter 1.000 reais sobrando lá para eu pagar aquela dívida que eu fiz, né, para os próximos 10 meses. Uhum. Então, assim, você tem que ter consciência do que você tem, do que você precisa pagar e do que você está incluindo naquilo que você precisa pagar. O que eu aprendi com o nosso professor Érico, inclusive, ele sempre fala bem assim, cartão de crédito é para emergência. Você tem que pegar o seu salário, pagar tudo que você deve, e o cartão é para quando você precisar. Eu fiz ao contrário, eu gasto tudo no cartão e depois pago o cartão. É e aí prática... você fica sem dinheiro o resto do mês. Basicamente. Dependendo do cartão. Aí, às vezes, parcela em mais vezes para poder ter limite no cartão e pagar só o mínimo, por exemplo. Bom, e quais as práticas que vocês acham que as pessoas devem ter para ter um orçamento mais eficaz? Sei lá, fazer planilha, anotar os gastos? Pode falar. Eu gosto muito de fazer planilha, assim, é um hábito meu, eu me sinto, assim... Eu tenho mais facilidade, mas, assim, muita gente anota mesmo, sabe? Tem gente que tem costume de, comprei um pão aqui na padaria. Vai anotar
data tal, gastei tanto na padaria. E isso é muito bom para a pessoa saber o que ela gasta. Porque muitas vezes você vai passando o cartão ali, vou passando. Aí quando você olha a fatura, gente, onde que eu gastei isso tudo? Clonaram, Então, certeza. É aquela Clonaram situação meu cartão. assim, gente, como que R$20 virou R$2.500 no final Então, do mês? assim, Em quando... vez de Uber em Uber. Exatamente. Então, Eu tenho esse problema todo mês, você acredita? Então, quando Esse você... Uber e Uber aí... Igual, se você fato. tirar o dinheiro da carteira para pagar, dói muito mais do que você passar um cartão. Sim. Então, quando você anota que você tem consciência, tipo assim, nossa, eu gastei R$250 na balada essa noite. Semana que vem eu não vou, não. Entendeu? Agora, quando você deixa pra olhar só lá no final do mês, você perde, você já se perdeu ali, você não sabe mais o que você gastou, o que você não gastou, quando, com o quê. Então, eu acho que esse hábito de você, quando você tá no início ali, né, de você ir anotando esses gastozinhos diários que você tem, fora esses gastos fixos que a gente tem, que são grandes, né, aluguel ou parcela de financiamento imobiliário, enfim, condomínio, água, luz, internet, compra, gastos diários que a gente tem, um lanche que a gente faz na faculdade, enfim, uma saída com os amigos. Quando a gente toma consciência desses pequenos gastos, que a gente vê ali, nossa, eu gastei R$100 com nada. Aí você vai parar de gastar, porque você não vai querer, né, extrapolar o seu orçamento. Então, para início, eu acho que criar esse hábito de anotar é muito importante e de planilhar ou, enfim, anotar o seu ganho na sua receita do mês, as suas despesas fixas, a reserva de emergência e o que você vai poupar, vai investir, enfim, né? E aí, o que tiver livre daquilo ali, você é livre para voar, né? Vai aproveitar Esse acompanhamento de gastos mais detalhado, ele é muito importante porque hoje esse gasto emocional, ele é muito forte, assim. Às vezes você tá lá, você tá no Instagram, apareceu um negócio legal, vai lá e compra. E às vezes você tá na balada também, você tá na rua, você tá almoçando. O que é uma sobremesa a mais? O que é um sorvete? O mínimo. E aí, quando você anota, você começa a ver, a enxergar, a ter consciência daqueles pequenos gastos. Você fala, gente, como que eu consegui gastar isso aqui tudo? E aí, mês a mês, você vai economizando, porque aí você vai vendo assim, isso aqui eu não preciso. Isso aqui, mês passado eu já gastei demais com certas coisas que agora eu não preciso gastar, eu não tenho que gastar com isso. Então, você começa a ter consciência emocional daquilo que você está gastando. E eu acho que o presencial, ele dói mais um pouquinho, né, no bolso. Com certeza. Não, o online, gente, é muito rápido, Você né? não vê, né? E a influência hoje é muito forte, né? Instagram, por exemplo, é o tempo inteiro você sendo influenciado a comprar alguma coisa. E os apelos são muito fortes. Muito. Promoção. Gente, você vê uma mulher, não pode ver uma promoção, né? Não, você vê... Com certeza. A Amazon, gente, todo mês tem um dia de promoção, cara. E aí a Amazon, além de tudo, eles têm aquele one click agora. Que, tipo, você só coloca no carrinho e faz a compra. Sabe? Imagina. Então, assim... Não posso usar isso aí. Não, então, exatamente. Não posso. Você não faz carrinho mais, entendeu? Não tem como. Você já clicou, comprou, né? Isso, exatamente. Nossa, Tanto que perigo. tem um pessoal que saiu até uma reportagem, porque a pessoa tava com isso habilitado, e aí o filho falou com a Alexa que queria pirulito. Aí a Alexa comprou pirulito pra ele na Amazon. Meu Deus. Caraca. Então, assim... Perigoso? Pois então, aí chegou lá um monte de coisa, e chegou um monte de pirulito em casa, sabe? É muito complicado mesmo. O consumo, a gente fala assim, dessas coisas, a gente até brinca, mas quando a pessoa ela tá com um problema financeiro, é muito triste, né? A gente passa por situações assim que a pessoa ela não espera, ela não sabe, ela não consegue enxergar o tamanho do rombo. Que vira um vício, né, na verdade. Ela não consegue enxergar. E vira uma bola de neve. Nós, enquanto instituição financeira, nós temos um papel muito importante em relação a isso. Porque, dependendo do crédito que a empresa ou que a pessoa tem, você é capaz de fazer a empresa ela crescer
mas você pode quebrar a pessoa também, né? Porque muitas vezes a pessoa ela já está numa situação tão complicada que quanto mais crédito você libera para ela, mais profundo ela vai indo. Então, assim, a gente precisa fazer uma análise, a gente tem que ter, por isso que a gente faz mais um atendimento próximo, por conta dessa consultoria, de você entender o que a pessoa precisa, porque às vezes a pessoa ela procura crédito, ela não tem nem noção de qual crédito que ela precisa. E eu não estou falando de pessoas, você, pessoas a pessoa que trabalha na padaria, que trabalha numa loja, não. Eu estou falando de até empresas. Tem empresas que ela não tem noção da linha de crédito que ela precisa para suprir aquela necessidade dela. Ela não consegue mais saber qual é o faturamento dela, qual é o endividamento dela, quanto que ela paga de encargos. Então, assim, a gente sempre faz um estudo, a gente procura sempre visitar empresas, porque as pessoas físicas geralmente vão na agência, para poder entender o cenário, para entender qual a necessidade, para poder buscar a melhor alternativa de suprir. Por curiosidade, vocês, assim, por exemplo, a pessoa quer 500 mil, vocês vão fazer uma entrevista com ela para saber se realmente é esse crédito? A gente visita a empresa, a gente, além de documentação, a gente pede a documentação contábil, a gente pede a documentação toda de faturamento, a gente pede a documentação dos sócios, né, que geralmente são avalistas de operações, a gente vai na empresa, conhece a empresa. Normalmente, quando a gente abre a conta, a gente vai lá para conhecer e saber, mesmo que ela não queira crédito, a gente vai para conhecer a operação dela. Como que é a operação dela? Porque, de repente, ela tem um endividamento muito alto, quando a gente faz a consulta para fazer, por exemplo, consultar uma linha de crédito, ela tem um endividamento muito alto, mas quando eu visito a empresa, eu vejo que, recentemente, ela fez um investimento na empresa que vai gerar para ela um aumento no faturamento dela de tantos %. Então, isso já justifica o endividamento. Quando ela não tem endividamento, não é muito boa essa empresa. Não sei, talvez ela não tenha endividamento porque ela não tem crédito no mercado. Entendi. Né? E hoje isso é muito comum. É comum muitos empresários não declararem tudo que eles recebem. Então, tentarem burlar de alguma forma as questões fiscais, né? Porque para economizar, misturar despesas e aí você tem uma visão. Quando você pega o papel, você tem uma visão muito diferente da empresa do que ela é na realidade, né? E a gente também a gente vivencia muitos casos assim. E a gente sempre tenta orientar para que aquela pessoa consiga se organizar. Porque, principalmente com o MEI, né? Eles misturam muito as coisas em relação à pessoa física e jurídica. Às vezes, o movimento que é da empresa, tudo na pessoa física, nunca teve conta jurídica na vida, e aí a empresa toma uma proporção, assim, cresce muito, e aí quando chega nesse momento que ela cresce, ela para e olha, o que eu vou fazer agora? Eu estou movimentando tudo na minha conta física, e eu vou fazer o que agora, né? Então, aí, quando a gente recebe essas pessoas, a gente também tem esse papel de orientar, né, como que elas vão seguir, o que elas vão fazer que seja melhor ali para aquele cenário que ela está vivendo, né. E só pegando um gancho no que a Rose estava falando antes em relação a entender o crédito que a pessoa precisa, né, levando para o lado da educação financeira, além da consciência financeira, é importante também que as pessoas conheçam dos produtos e serviços, né, das instituições financeiras, para que elas possam também tirar proveito disso, porque às vezes aquela pessoa que está ali desesperada no orçamento, querendo um crédito, por exemplo, para pagar um plano de saúde, ela vai pegar esse crédito em qualquer lugar. Então, às vezes ela vai tomar uma taxa de juros aí que vai afundar muito mais ela ainda. Então, se ela conhece, ela vai pesquisar, ela vai procurar, ela vai saber o que ela está pagando. Às vezes, né, o que acontece muito por aí que a gente vê é venda casada. Vai lá contratar um crédito, mas vai sair de lá com um seguro residencial, um seguro de vida, uma previdência. Já aconteceu comigo. Cartão de crédito. E aí, como a pessoa está muito desesperada, né, ela acaba fazendo, mas depois ela se vê numa situação aí, daqui a um mês está negativada, não sabe o que fazer, está desesperada. Entra novamente na bola de neve. Entra novamente na
uma bola de neve. Então, assim, se você tem o conhecimento dos produtos e serviços que as instituições oferecem, você vai tirar proveito daquilo. Em relação a tudo. Eu vou procurar a instituição que está me dando mais pontos no cartão para eu tirar. A instituição que tem anuidade menor ou não tem anuidade. A instituição que está me oferecendo uma tarifa de conta menor. Porque tem gente, o que eu escuto muito lá também, mas já tem 30 anos que eu tô com a conta lá não sei aonde, na instituição X. Tá, mas você já analisou os gastos que você tem? Você acha que, né, de repente, não é mais benefício? Porque às vezes a pessoa tá lá, tá pagando R$200 de tarifa na conta, mas é uma pessoa que não acompanha o extrato. Não sabe que descontos, não sabe o que tá descontando. Eu vou dar um exemplo de casa, mais uma vez. E olha que minha família é dessa área, tá? Minha mãe pagava um seguro de vida aí numa instituição há, sei lá, uns 20 anos já. Nem sabia que existia. Quando teve um dia que eu falei, mãe, deixa eu olhar seu extrato aqui para um negócio. Eu falei, mãe, que segurança que é lá? Tá aí, eu pago aí já tem um tempão. Nunca assinei nada, não. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai lá agora ver isso. Então, assim, você também precisa acompanhar. Porque tem gente que não olha nem o extrato da conta, não. Vai passando ali, vai olhando o saldo, toma Pix. Não sabe nem pra onde tá ventando. Eu acho que nós, como filhos, netos e tal, a gente tem que ter um pouco dessa ação também dentro de casa, né? Porque, por exemplo, meus pais e minha avó têm uma educação financeira completamente diferente do que eu tive e que estou desenvolvendo, porque né? mais conhecimento. Você tem muito mais acesso à informação. E isso é até perigoso, porque, assim, facilita que eles caiam em golpes, né? Então, que é o que a gente falou aquele dia. Por falta mesmo de conhecimento, de informação, às vezes, né? Não tá ali inteirado no que tá acontecendo. Acho que é uma coisa normal. Então, essa presença também é muito importante. Quando a gente sabe, identifica que os nossos pais, os nossos tios, enfim, as pessoas próximas a nós têm esse conhecimento reduzido, eu acho também é o nosso papel orientar, falar, levar essa informação. A minha avó, ela tem 90 anos, mas ela tem o celularzinho dela lá bonitinho, mas ela sabe que se alguém ligar, não é para ela passar nenhuma informação, né? Se te pedir CPF, não é para você passar nada. Desliga o telefone e depois a gente vai resolver. Então, ela sabe disso, porque a gente sempre colocou isso na cabeça dela, entendeu? Então, assim, esse papel é nosso também, né? De levar isso. E se for ver também educacionalmente, essas pessoas, elas têm uma forma de gastos, né? Uma maneira de gasto muito diferente da nossa. Porque antigamente, eles não tinham os apelos que nós temos hoje e a facilidade que nós temos hoje. Então, assim, eles, querendo ou não, eles tinham mais consciência do que eles gastavam, porque eles gastavam no dinheiro. Ou eu ia lá na caderneta lá de não sei quem, né, quem é do interior e anotava, não sei. Mas, assim, eles não tinham o apelo das redes sociais, da televisão. Então, assim, a tendência, se você for olhar, a tendência das pessoas mais antigas é um gasto menor. Só que elas têm menos segurança hoje por conta disso, de golpes mesmo, que acaba... Porque hoje todo mundo tem celular, né? E, independente da idade, a maioria tem celular. E hoje em dia a gente está muito suscetível a isso, né? A golpes. Uma experiência pessoal que eu tenho é o meu pai e a minha mãe, eles não, assim, investem em coisa... Como é que fala? Digital. Não existe investimento, compra de ações, fundos imobiliários, não. É coisa física. É construir um pedaço aqui, fazer um negócio ali, uma reforma aqui, comprar um carro, uma moto, uma bicicleta. Não existe esse investimento digital. Eles gostam física. De ver, né? Patrimônio, né? Exatamente. Lá em casa não tem dessa. Até hoje mesmo eu tento mostrar para eles que eu investindo e tudo mais, fiz cursos para isso, e ele fala, não, isso aí não existe não. Eu prefiro comprar tal coisa, construir mais um andar da casa, do que fazer esse investimento digital. Vai que some. Mas, assim, em relação a isso, hoje também, a gente tem que tomar muito cuidado com as promessas, né? A gente tem que saber muito aonde a gente está investindo. Porque nesse digital aí que a gente vive, tem a galera mal intencionada. Então, o tigrinho. Aposta no geral. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então, assim, a gente tem que abrir o olho também pro que está sendo nos ofertado,
né? A gente tem que saber, a gente tem que ler aquelas letrinhas pequenininhas quando a gente aceita aqueles termos, né? Quando a gente chega lá, eu apliquei meu dinheiro e tal, mas vai ficar preso 6 meses. E aí, às vezes, era uma reserva de emergência. Pensa, dentro desses 6 meses, se ela precisa desse valor, ela vai fazer o quê? Então, assim, as pessoas também têm que se preocupar mais em ler as entrelinhas, se informar, né, entender os produtos e serviços, até para elas conseguirem, como eu falei, tirar proveito disso de alguma forma, né? Porque a gente tem, por exemplo, nós, por sermos uma cooperativa, os nossos associados, todo mundo que está dentro da cooperativa hoje utilizando os nossos serviços, tem participação nos nossos lucros. Então, assim, eles ganham para fazer uma movimentação que é uma movimentação de dia a dia, que todo mundo faz. Todo mundo hoje tem uma conta corrente, tem um cartão, tem um aplicativo para fazer um Pix, tem um seguro do carro. Então, essas coisas normais, você ganha para fazer. Não sabia disso. Então, tá sabendo que então já pode ir lá. Já é um convite. Já é um convite. E assim como você, muita gente não sabe. Então, assim, por isso a gente tenta levar isso, né, assim, para a maior quantidade de pessoas possível, mas são essas escolhas, sabe? Por que eu vou movimentar em um lugar que só tá me dando custo, se eu posso movimentar em um lugar que também vai me dar um retorno, sabe? E é uma movimentação que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que ter uma conta corrente, eu vou ter que ter o seguro do meu carro, entendeu? Então, eu posso escolher qual vai me dar mais vantagem, né? Qual vai me dar mais retorno. Então, esse conhecimento traz isso. É o cashback, famoso cashback. Tipo isso, tipo cashback. Uma última pergunta sobre comportamento físico e mental. Vocês acham que influencia muito na tomada de decisão em relação ao dinheiro? Por exemplo, a pessoa está passando por uma situação difícil, ela vai ser suscetível a gastar mais dinheiro? Com certeza. A pessoa, ela vai ser mais suscetível a gastar dinheiro se ela não estiver equilibrada emocionalmente. Ela vai ser suscetível a fazer investimentos que, de repente, não vão ser investimentos seguros, porque, às vezes, a pessoa, ela abre os olhos para rendimentos muito altos. Por exemplo, se uma pessoa te oferece uma aplicação, se o mercado tem uma aplicação que tem um rendimento X e você recebe uma oportunidade de investimento que é 10X, que vai te render muito mais, que o retorno vai ser muito mais rápido, que você vai gastar muito menos, você tem que procurar saber qual é, porque assim, ninguém dá dinheiro para ninguém, né? Então, assim, claro que tem instituições que elas trabalham às vezes tem campanhas, às vezes tem alguns fundos de investimento que estão tendo melhor rendimento, só que a pessoa que faz um tipo de aplicação que ela tem esses altos e baixos, ela tem que ser resiliente e paciente, né? E também os investimentos de renda fixa, ela tem que entender o mercado e ver quanto que o mercado está pagando. Se o mercado começa a pagar muito alto em relação ao que é praticado, se alguém começa a pagar muito alto, já é para... É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, porque ninguém faz nada de graça. Então, assim, pode ser que está te dando um rendimento muito alto, mas está te cobrando uma tarifa de alguma coisa, eu nem sei se tem fundos de investimento que tinha come cotas, porque você fazia aplicação no fundo de investimento, você comprava tantas cotas, aí de tanto em tanto tempo tinha uma parcela de come cotas que você diminuía aquilo ali. Então, assim, ninguém observava isso na hora da contratação. Então, se você não está bem emocionalmente, se o seu comportamento é um comportamento imediatista, se você é uma pessoa mais impulsiva, você está muito mais suscetível a cair em situações mais complicadas em relação à sua atividade financeira, né? A gente entra naquela parte da inteligência emocional, né? Que é uma coisa muito difícil. Assim, tudo que a gente está falando aqui parecem ser coisas muito simples, mas talvez simples pra gente que já vivencia isso todos os dias. Mas para quem nunca teve contato, são coisas extremamente difíceis, principalmente você identificar que você tá vivendo aquilo. Então, assim,
a exemplo da inteligência emocional, por exemplo. Eu parar, refletir e entender que esse gasto é um gasto desnecessário. Isso é difícil de você parar para ter essa consciência emocional, né? De saber que aquilo talvez é uma compulsão ou é um escape ali emocional, sabe? Então, ter essa consciência é muito difícil. Só que era uma coisa que pode ser praticada. Não quer dizer que você vai fazer uma vez e pronto. Você já está vacinado ali, você agora é inteligente emocionalmente e não vai repetir aquele erro. Dera, né? Quem dera, quem dera. Seria maravilhoso. É uma coisa diária, é uma luta diária que a gente tem, porque o nosso emocional hoje, ele é muito forte, né? Então, assim... O psicológico é complicado. O psicológico é complicado. E vira um hábito, né? Vira Exatamente. Costume. Então, assim, é uma luta diária que você tem com você mesmo ali, de, por exemplo, tá indo pra casa e passar na frente da padaria e comer o pão que eu tenho em casa de ontem e comprar aquele pão quentinho, maravilhoso, que acabou de sair ali, entendeu? Então, é uma coisa pequena, né? Que a gente pode... Não, mas são coisas extremamente pequenas. Eu, por exemplo, moro do lado da Monte Líbano. Nossa. Então, assim, é bem difícil. Mas eu logo... É uma luta. Logo da padaria. Cara, logo que eu mudei pra lá, era assim, direto. Tipo, todo dia pão. E é uma padaria cara. É uma padaria boa, mas é uma padaria cara. E aí eu parei e pensei, nossa, eu tô gastando demais com essa padaria, não dá não. Preciso começar a tomar esse café em casa. Então, assim, e isso depois de um mês comprando na padaria, entendeu? Então, assim, eu me permiti viver aquilo ali um mês pra parar e refletir. Não dá. Não dá pra ficar vivendo dessa padaria aqui, não. Uma vez ou outra, um sábado, um negócio assim. Então, assim, é difícil você trazer essa consciência, né? Normalmente você só vai quando você já não tem mais o que fazer, você já tá tão extrapolado ali de dívida mesmo. Por quê? Você fica dando aquele jeitinho, né? Esse mês tá ruim, eu vou pegar um empréstimo. Aí, beleza. Aí dá uma folgada. Aí só que você vai e continua com aqueles hábitos ruins. Aí depois você já tá com aquele crédito, mas quando você vai pegar um crédito de novo, você já não pode pegar tanto mais, né? E aí você não consegue pegar tudo do que você precisa. Aí você já vai ficando mais atolado. Aí seu nome tá negativado. Aí da terceira vez que você vai pegar, você já não consegue pegar mais, porque seu nome tá negativado. Aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí vem o desespero. Aí a pessoa para, não, aí eu preciso mudar. Então, para você chegar nesse nível aí de comportamento... De promover, né, também, não só a educação financeira, mas promover também o consumo consciente. Dessa forma, você promove dentro de casa também, né? Sim. Então... E aí você tem um impacto na economia como um todo, né? Porque se você tem um consumo consciente, você compra menos, você economiza mais e você tem menos desperdício, né? Então, assim, é uma cadeia... que é uma influência em uma cadeia. E em relação a isso que você estava falando eu acho que não só influencia na pessoa, mas influencia no relacionamento. Não no relacionamento casal, no relacionamento entre as pessoas mesmo. Porque hoje o financeiro, ele impacta muito na nossa vida. Então, se eu não estou bem financeiramente, se eu estou com aquele estresse financeiro, isso vai me afetar no trabalho, no relacionamento que eu tenho no trabalho. Isso vai me afetar no meu relacionamento dentro de casa, seja com o meu marido, com os meus filhos, os meus pais, as minhas amizades. Então, isso vai me influenciar num todo, né? Então, assim, é um assunto bem complexo. Sim, é aquele negócio, né? Você fica triste, aí você já gasta mais dinheiro e começa a vir as dívidas, você fica mais triste ainda. Aí vem a culpa, né? Sim. Aí, levando para esse lado emocional, você já tá endividado, aí você compra porque é uma coisa que te traz um prazer momentâneo. Aí passa 10 minutos, você já tá arrependido. Aí vem a culpa. Aí você vai ficando pior, entendeu? Estou triste, vou comer alguma coisa, estou triste, vou comprar alguma coisa. Eu mereço, né? E aí até você chegar num ponto de preciso de ajuda, né? Até você conseguir... Tem gente que vive a vida inteira e não reconhece, tá? Que precisa de ajuda. Então, assim, eu já admiro quem chega nesse ponto de parar, refletir e falar, eu preciso de ajuda. Porque tem gente que nem nisso chega. Eu já conheci pessoas aposentadas que pegavam empréstimo e pagavam empréstimo. E pegavam outro empréstimo. Já chegou a pegar 15, 20 empréstimos para poder pagar um. Um empréstimo para pagar cartão de crédito, né, também. Então... Isso é muito comum, assim. Tem comum. Pessoas que não têm margem mais para pegar. Você não consegue pegar mais.
Porque o que ela já tem, ela já está devendo. E aquilo que... Isso porque, por exemplo, um consignado, ele tem uma margem que você pode pegar, que é permitido. E o que ele recebe além da margem, ele já está devendo a empréstimos que não são consignados, né? Devendo cartão de crédito ou um outro tipo de empréstimo. Então, vira uma bola de neve. Essa questão que você falou aí de pegar o empréstimo para pagar cartão. Existem também algumas trocas que a gente orienta, né? Enfim, para aliviar o financeiro, porque às vezes a pessoa tá ali atolada pagando o mínimo de cartão e aquilo tá gerando um juros, porque os juros do cartão não é um juros baixo, então ela tá ali atolada naquele juros de cartão. Então, às vezes, uma troca, por exemplo, eu tenho uma possibilidade de pegar um crédito consignado, que tem uma taxa de juros muito menor. Então, eu vou pegar para quitar aquele cartão para diminuir os juros. Então, é uma escolha, às vezes, que é até uma... como que eu vou falar? Um escape. É uma reorganização financeira. Desde que entendeu? você não se endivide de novo no cartão. Exatamente. O ideal é que você faça o seguinte: vou pegar o financiamento, o empréstimo, vou pagar o cartão, vou cancelar meu limite do cartão. Essa é a até eu me organizar. E muitas vezes esse é o nosso papel. De estar ali, e mostrar isso, né? De analisar a vida financeira daquela pessoa, de sentar com ela, analisar né, qual o seu gasto, onde que está o juros, o que a gente pode fazer para sair disso, né? E aí a gente está ali como consultores mesmo, né? De entender a vida daquela pessoa e orientar a forma, então elas veem a gente aí como uma ajuda mesmo, né? Um conselheiro. O mentor, né? Se coloca assim, né? Em promover justiça financeira e conexão de pessoas. Perfeito, gente. Só pra gente ir caminhando, né? A gente até passou um pouquinho do que a gente estava esperando. Vocês têm alguma indicação de livro, de material pra gente ler, pros nossos ouvintes, né? Eles também pegarem livro, um filme? Olha só, tem alguns livros que eu não lembro de cabeça, mas tipo... Tem o Instituto Sicoob. Que se você colocar lá Pai Rico, Pai Pobre, é antigo isso, né? Estou falando lá de... Inclusive, assim, professor Érico, gosto muito. Atuais, assim, eu não lembro de cabeça. A gente tem o Instituto Sicoob, que qualquer pessoa pode entrar lá. Só procurar na internet lá, Instituto Sicoob, que vai aparecer. Tem vários cursos, tem curso de educação financeira, tem curso de oratória, tem cursos de orçamento pessoal, tem clínicas financeiras também. A gente tem, porque o Sicoob, ele tem, entre os funcionários, ele tem um programa de voluntários. Os funcionários, eles podem ser voluntários desde que queiram, a gente faz alguns cursos. Tem um curso específico de clínicas financeiras, que a pessoa ela fica online. Então, a pessoa ela pode entrar em contato e ela vai ter atendimento online de clínica, né? De orientação financeira. Então, isso é muito legal, isso é importante. Tudo gratuito. E... a gente vai deixar o link na descrição, pode deixar. E assim, hoje a gente está num viés, assim, a gente veio para falar de educação financeira, mas acaba trazendo um pouco para o nosso lado, né? Nós estamos num viés diferente das outras instituições, que é de abertura de agências, que é de atendimento. Então, qualquer pessoa que chega no Sicoob não vai ser atendida só se ela for correntista, ela vai ser atendida enquanto associado. A gente tem esse compromisso de atender a comunidade, de contribuir com a comunidade, né? Que seja economicamente, que seja socialmente, a gente tem esse compromisso. Então, qualquer agência do Sicoob, a pessoa vai receber uma orientação. E é isso. Tem algum livro? Eu não tô lembrando de cabeça agora, mas posso... Depois, se quiser passar pra gente, a gente coloca também. Mas, olha, a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Foi incrível o bate-papo. Eu aprendi muita coisa aqui. Então, eu espero muito que todo mundo que tá assistindo a gente também aprenda, né? Também interaja. E, obviamente, vocês vão voltar. Eu tenho certeza que vão. Já estão convidados pro próximo. Exatamente.
Eu queria agradecer o pessoal de casa também assistindo a gente, que quem puder comentar, se inscrever, dar like, isso aqui vai estar disponível no Instagram, em vários cortes, no YouTube também, em quais todas as plataformas possíveis. Comentar, escrever novos assuntos, dar novas ideias. E vocês querem falar mais alguma coisa? Não, nós agradecemos assim, o convite, a gente está sempre à disposição. Como eu falei, é papel nosso participar e dividir as nossas vivências, né? Porque, assim, ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe, a gente não sabe mais, o que acontece é que a gente vivencia mais. E a gente vivencia de maneira diversificada, a gente atende a vários públicos. Então, isso traz um pouco de experiência que a gente pode contribuir de alguma forma, né? E eu acredito que esse bate-papo, ele faz a pessoa pensar, né? E o importante é isso, colocar esse momento de reflexão mesmo, né? Que as pessoas, que elas tenham algum insight positivo disso, né? E tragam alguma coisa positiva para a vida delas. Isso é muito importante e isso é legal para a gente também. Eu acho que a nossa proposta mesmo é isso, né? O projeto em si, né? Ele tem Sim. essa proposta de trazer isso. E eu acho que em conjunto com vocês a gente vai fazer muita coisa legal. Pode Bom, contar com a gente. Perfeito. Queria agradecer a vocês duas, queria agradecer a Cicobi e queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente e até uma próxima. Tchau, galera. Tchauzinho. Tchau.